Eu vou passar aqui para o Dr. Márcio e o Dr. Dario. Só uma observação, essa recomendação feita pelo USTR alcançaria hoje em torno de 21% do que o país exporta para os Estados Unidos, porque nós temos cerca de 54% do que nós exportamos para os Estados Unidos livre do tarifaço, 25% na seção chamada seção 232 e 21% é que ficaria exposto se essa recomendação se convertesse, se essa tarifa fosse aplicada. Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo, como disse o vice-presidente, para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plásticos, produtos de madeira, as esquadrias de madeiras, papel, cartão, calçados, também é um setor que seria, em tese, alcançado, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer. Com relação às negociações, uma observação. Desde a visita do presidente Lula a Washington, o presidente Trump, ficou acertado que nós faríamos diálogos permanentes e tem havido. Nós tivemos pelo menos 4 reuniões formais. A última foi na última quinta-feira. Na sexta pela manhã, as equipes técnicas também se reuniram para discussão de vários aspectos e prestar todos os esclarecimentos. Mas como o vice-presidente mencionou, toda vez que a gente avança, surge um complicador, não é? Alguém para dificultar o diálogo e aí, muitas vezes, há uma ameaça de retrocesso. Só não há o retrocesso efetivo porque o presidente Lula age com muita coerência, com muita clareza, com muita transparência e não vai permitir jamais que qualquer tema caro à soberania nacional, como é o PIX, por exemplo, fique na mesa de negociação. Ele não está na mesa de negociação, não há hipótese para isso. E nós vamos, sempre que possível, demonstrar, não apenas para o governo norte-americano, mas também para o povo brasileiro, qual a linha de esclarecimento e de defesa do Brasil. Quando o senador Flávio Bolsonaro visita a Casa Branca, como fez na última semana, para patrocinar, por exemplo, a classificação daquelas organizações criminosas como organizações terroristas, ele acaba por produzir um resultado que contraria a ação das nossas polícias, como por exemplo da Polícia Federal, que mantém relação de atuação cooperada, conjugada com as autoridades norte-americanas. E na visita que o presidente Lula fez ao governo Trump, ao presidente Trump, apresentou, junto com o combate à corrupção, também proposta de combate ao crime organizado. Por isso é que é importante que nós fiquemos com muita transparência, com muita clareza, esclarecendo o posicionamento do Brasil e na defesa única e exclusivamente dos interesses do povo brasileiro. Dario Durga. Deixa eu só fazer um comentário muito breve. Acho que o vice-presidente e o ministro Márcio já cobriram parte importante do que deveria ser tratado. Em primeiro lugar, como a gente tem falado sobre os efeitos da designação de organizações criminosas do Brasil, cujo compromisso do governo é combater, é fazer o combate ao fluxo financeiro dessas organizações, mesma forma como foi feita a designação de organização terrorista, que pode trazer prejuízo ao sistema financeiro, aos nossos bancos, às nossas fintechs, ao nosso PIX. Mais uma vez, a família Bolsonaro faz um movimento contrário ao PIX. O PIX ele é expresso nas investigações que foram abertas pelos Estados Unidos em relação a 301, e o PIX, mais do que está fora de debate, é evidente que está fora de debate. O PIX ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países. Vejam países da região, países europeus que querem se conectar ao nosso PIX. Por quê? Porque é gratuito, porque é intuitivo, porque as pessoas usam com muita facilidade e interesses privados, interesses particulares se sentem contrariados com essa universalização, com essa abertura de um meio de pagamento que é muito democrático, como é o caso do PIX. O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: cabe nesse momento
Nós estamos vivendo uma guerra no Irã que tem aumentado uma espécie de desarranjo na economia global. Afeta várias cadeias produtivas, em especial o custo do combustível. Isso no mundo tem impactado muito vários países, no Brasil um pouco menos, mas o impacto chega. Nós temos adotado uma série de medidas para mitigar o impacto para as famílias, para os caminhoneiros, para quem se alimenta no Brasil do custo dessa guerra. Aí tem a designação das organizações criminosas que causam sim terror social no Brasil, mas há um certo exagero, uma certa intimidação em tratar isso como organização terrorista que afetaria a soberania de outros países. E agora, uma recomendação para se taxar o empresário brasileiro. Quando se fala em 25% de tarifa, você está falando que o empresário brasileiro, quando vai mandar um produto para os Estados Unidos, ele está sendo taxado, recomendado que seja taxado em 25%. Isso é muito ruim para a nossa economia. É muito ruim para o empresário brasileiro, é muito ruim para o trabalhador brasileiro. E o que nós precisamos fazer nesse momento? Nós precisamos nos conscientizar todos, seja o governo federal, os vários ministérios, a pedido do presidente Lula, seja o Congresso Nacional, seja o Supremo Tribunal Federal, o judiciário todo brasileiro, nós precisamos concentrar as nossas energias em proteger a nossa economia e proteger os nossos empregos. Esse é o momento da gente focar no que é importante, mitigar o impacto da guerra, ajudar os empresários que estão sendo alvo de uma empreitada injusta da oposição, que está botando, como disse o vice-presidente, interesse eleitoral na frente do interesse nacional, e nós não vamos admitir isso. Soberania nacional, o PIX e o interesse do povo brasileiro sempre vem em primeiro lugar. Então, essa foi uma medida mais política do que técnica? Veja, as premissas que embasaram a criação da investigação 301, elas estão desatualizadas. Porque naquele momento, em julho de 2025, quando se abre a investigação da 301, os argumentos utilizados são os argumentos de contaminação política que nós tratamos de endereçar com o tempo com o governo dos Estados Unidos. Então veja, se atualizadas as premissas, os parâmetros, e é isso que o ministro Marques tem liderado no debate das negociações tarifárias, sem dúvida nenhuma nós vamos explicar que o desmatamento esse governo tem combatido, que o trabalho no Brasil melhorou, a renda das famílias melhorou, o trabalho não é precário, que a propriedade intelectual é respeitada no Brasil e tanto é respeitada que são os norte-americanos que mais se beneficiam desse respeito, que o PIX aumentou o volume de operações das empresas de cartão de crédito, as Big Techs têm um grande mercado no Brasil e cumprindo a lei brasileira estão bem-vindas a operar no Brasil, desde que não interfiram erroneamente com os nossos interesses. Então veja, tem muito a ser esclarecido e se atualizadas as premissas das quais a investigação foi aberta, a gente certamente vai ter um acordo no fim desse processo. Obrigado. Não, foi o que eu disse aqui. O PIX vai ser protegido e está fora de questão. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada, gente. Obrigada.